Boas tardes. Olá. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Walter Amorim, presidente do Conselho Jurisdicional aqui regional, da secção regional do Centro. O objetivo por organizar este evento era atenta à situação concreta que hoje é, de facto, assunto de maior atualidade em sede da saúde em Portugal, que é esta nova situação que as instituições e os profissionais e a população em geral estão confrontados com o coronavírus, Covid-19. Achamos por bem realizar uma sessão de esclarecimento e de discussão, onde peritos da área possam efetivamente dar e trazer maior empowerment àquilo que é os conhecimentos e a capacitação que nós, os enfermeiros e, grosso modo, todos os profissionais de saúde devem ter sobre estas matérias. O objetivo é que estes peritos, e começo por apresentá-los, o enfermeiro Filipe Santos, que é enfermeiro da PPCIR aqui, do IPO de Coimbra, e a enfermeira Susana Filipe, que é também ela elemento da PPCIR do Hospital da Figueira da Foz, nos tragam aqui as suas experiências, as suas visões e perspectivas para, de facto, poder ser uma discussão aberta, franca, que, acima de tudo, ajude os outros enfermeiros a terem também alguma perspectiva e visão sobre estas matérias e que, acima de tudo, seja uma sessão esclarecedora, positiva e que também os nossos colegas que nos acompanham por streaming possam também eles beber um bocadinho destas informações e destas competências que hoje, mais do que nunca, são permanentes e importantes para nós, profissionais de saúde, e para os utentes que cuidamos e, claro, está para todas as instituições onde estas matérias vão ser uma realidade, desde os hospitais aos centros de saúde. Portanto, deixo para vocês a discussão e a apresentação desta matéria e, portanto, bom debate, acima de tudo. Obrigada. Obrigado. Obrigado por terem vindo e acho que esta ação faz todo sentido para nós profissionais de saúde, uma vez que estamos em linha da frente na prestação de cuidados e se calhar todos nós já vimos muita informação contraditória acerca do que é que deve ser feito e que medidas devem ser tomadas. E por isso, Susana, pergunto, há motivo assim para alarme ou achas que há aqui algum exagero? Bom, então, antes de mais, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu sou uma pessoa muito simples e muito terra a terra, embora faça muito trabalho, desculpa estar agora a fugir um bocadinho à questão, faço muito trabalho de secretária, sou uma enfermeira do terreno e, portanto, partilho muitas das dúvidas com os meus colegas no terreno e, de facto, queria, mais uma vez, validar para estarem à vontade em relação a isto. Conforme nós estamos a ver este circuito agora, ou este novo vírus, o Covid-19, eu penso que também há que fazermos algum exercício de retrospectivo. Já passámos por um influenza A, há 10 anos atrás aproximadamente, se calhar com muito menos informação do que agora. Já passámos por uma situação também internacionalmente ameaçadora que foi do ébola, portanto em 2014, 15, que também nos foi dando algum treino. E eu penso que sim, que é preocupante também vermos então a velocidade de transmissão que se tem vindo a verificar com este vírus, mas se formos avaliar bem a estatística que tem vindo a ser publicada e analisada, em termos de gravidade e desta taxa de morte até associada, não estou a desvalorizar, estou apenas a contextualizar, não é das mais graves e ronda os 2,2. Mas acho que tranquilidade e com muita atenção também é o que as autoridades de saúde nos vão emanando. Morreram não, 90% dos casos são da China, 10 fora da China. Na Europa já morreram 128 pessoas. Por falar em alarme, quais são os sinais de alarme que nós devemos ter em atenção para com os nossos doentes? Nunca podemos dissociar o critério epidemiológico da clínica. E isso tem vindo a ser também rapidamente implementado e decididamente estará divulgado. Mas os princípios gerais são, genericamente, a identificação mais precoce possível,
procurar fazermos alguma contenção desta situação, portanto, o utente, neste caso, ser alocado a uma área onde possa ser atendido peço desculpa, está-me a faltar o termo, onde possa ser avaliado pelo médico para efetivamente validar critérios clínicos, critérios epidemiológicos e depois sim, então, fazer todo o resto da ativação do plano, que é ligar à linha de apoio ao médico da Direção-Geral de Saúde, mas, portanto, identificação precoce, contenção e informação. Falaste que todos os hospitais tinham o seu plano de contingência para esta situação e a DGS pediu a todos os hospitais para o fazerem. A experiência que tu tens é que os profissionais conhecem os procedimentos que as instituições emanam ou que o PPCIRA emana? Isso é uma pergunta ingrata, Filipe, mas eu vou tentar responder. Então, dentro das unidades de saúde, e enquanto o tema não é muito quente, às vezes tendemos a subvalorizar as questões enquanto estão só na China, ou só no Congo, ou só na África Ocidental ou Médio Oriente. A divulgação também tem que partir, em meu entender, dos PPCIRAs e das chefias intermédias, mas há uma coisa que eu sinto, é que o profissional de saúde tem que ser mais proativo também na procura desta mesma informação. Embora hoje em dia muitas ferramentas a nível informático nos ajudem, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Twitter, é o LinkedIn e outras que eu já não sei dizer o nome, que eu sou já um bocadinho dinossáurica, trago aqui papéis. A verdade é que nós nem sempre, e selecionamos sempre aquilo que vamos ver. Nem sempre estamos, de facto, devidamente informados com aquilo que as nossas instituições definem e defendem para nós. É uma pena. Acho que temos que ser proativos, quer seja neste contexto, quer seja noutro contexto qualquer. Porque muitas vezes, isso se histórica, embora eu faça questão de estar muitas vezes junto deles e no terreno e aborreço muito, mas eu gostava que não nos vissem assim. Nós somos pessoas que têm que fazer o trabalho de casa, que nos preocupamos tanto com o utente como com os nossos profissionais. E, portanto, Filipe, voltando... Para as pessoas que não têm tempo de fazer trabalho de casa, porque todos nós temos as nossas vidas, as nossas preocupações, não é? Toda a gente sabe da quantidade reduzida dos enfermeiros nos serviços, muitas vezes também não lhes permite, na sua atividade assistencial, procurarem a informação mais correta e chegam a casa, têm a sua vida familiar e muitas vezes não têm a possibilidade de buscar uma informação credível e nos sítios corretos. Todos nós sabemos que os sítios corretos para buscar este tipo de informação é site da Direção-Geral de Saúde, site da OMS e site do CDC. Deixa-me complementar aí uma coisa, Filipe, isto está-se a tornar uma conversa. É, isto é uma conversa. Bom, que não tiveram tempo. Portanto, esta proatividade não é só irmos à procura de informação. Não só formal, mas também informal. Exatamente. Informalmente partilhamos imensa informação que nem sequer nos apercebemos disso. E estes veículos informais também devem ser valorizados,
Portanto, as instituições de saúde podem pôr documentos na intranet, podem fazer dossiês para estarem em vários pontos dos serviços, podem fazer fluxogramas para fixar, podem pôr cartazes, podem pôr tudo aquilo que entenderem. Às vezes nós não estamos despertos para ir buscar, porque entretanto onde nós pomos o cartaz, se calhar já estão mais 4 ou 5 à volta, mas também nem sempre ganhamos a oportunidade ou agarramos a oportunidade de uma forma proativa, conversarmos e passarmos estas informações. Enfim. Uma das coisas que eu fui lendo nos comentários que ia vendo no Facebook e das dúvidas que havia colegas na sua generalidade a fazerem, era a questão da máscara. Porque uma máscara, não um respirador? Que confusão é que há aí entre máscaras e respiradores? Como é que este vírus se transmite? Bom, então, primeiro tenho que assumir que estou em desvantagem, porque eu não ando a ver o que está no Facebook. Isto é muito complicado. Bom, segundo, máscara para quem? Para o profissional? Para o utente? De máscaras. E a máscara serve essencialmente num contexto que tem a ver com a etiqueta da tosse para fazer a contenção de gotas de saliva ou de expectoração. Portanto, independentemente agora deste contexto do Covid-19, numa situação de etiqueta da tosse em que o utente chega a uma unidade de saúde, e isto é mais flagrante na época da gripe, de dezembro, janeiro, novembro, dezembro, janeiro, portanto, no contexto da época gripal, um doente chega a um serviço de saúde e é-lhe colocada uma máscara cirúrgica. No nosso caso até preferimos as de elásticos porque é muito fácil para o utente colocar, portanto não tem que estar a dizer faça um laço aqui, adapte aqui, portanto, só com o único objetivo de conter gotas de infecção. A falar, o bico de pato não é nenhum equipamento de proteção individual, é só um formato. Porque há máscaras cirúrgicas que têm o formato de bico de pato, há respiradores que têm o formato de bico de pato e há respiradores que não têm o formato de bico de pato. Desculpa lá, mas eu tenho que esclarecer aqui este detalhe. Não, essa pergunta foi propositada porque eu sabia que a tua tu já resposta... sabias que eu ia logo tocar no assunto. No fundo, as máscaras, nós confundimos muitas vezes o N95, o P2, o P1, o P3, por se tratar de referenciais distintos. O N95 é um referencial americano e P2 já é no referencial europeu, que é do EN 149. Os profissionais estão despertos para estes tipos diferentes de máscaras, os habituais no seu dia-a-dia têm conhecimento que existe que diferenças é que existem entre uma máscara e outra? Qual é a tua experiência? Bom, eu agora só me posso reportar à minha humilde posição de enfermeira de controle de infecção do Hospital Distrital. Os meus sabem que remédio, senão tenho que maturar. Porque, de facto, sou muito incisiva. Acabarem por ter um bocadinho de medo. Mas o que é certo é que nenhum doente que tenha tosse, síndrome, dificuldade respiratória e febre tem um letreiro a dizer que tem Covid ou que não tem Covid, independentemente de ter viajado para fora ou não ter, porque mais uns dias é provável que o SARS-CoV-2 vá circular na comunidade. O que eu quero dizer é, se um doente não vem de um país de uma área afetada e se tiver um desses sintomas, o que fazer? Isso é etiqueta respiratória, Filipe. É uma precaução básica de controle de infecção. Mas com a falta de máscaras? É uma precaução básica de controle de infecção. E a etiqueta respiratória diz o seguinte: para fazer a contenção de gotas de saliva, eu posso
oferecer, se eu tiver ao doente, uma máscara, para que essa contenção seja feita, mas também lhe posso oferecer um pacote de lenços de papel e ensiná-lo, olha, tussa para aqui, não passo a mão, tem ali um sítio onde pode colocar estes lenços de papel e tem ali soluto antisséptico base alcoólica na sala de espera para fazer a higiene das suas mãos. E o que eu quiser, e se calhar não vai ser muito fácil que haja adesão. Nós é que estamos com as pessoas à frente e também temos que tentar perceber de que forma é que elas nos podem colaborar com aquilo que tivermos para lhes transmitir. Até aqui estivemos a falar dos doentes e provavelmente vamos voltar ao assunto dos doentes, mas e os profissionais? Imagina que eu vou viajar para a Espanha, por exemplo, e regressei hoje. Que medidas é que eu devo ter? Olha, é assim, há que... Bom, eu não iria. Eu não iria. Eu já disse que não devias ir para lado nenhum. Bom, mas entretanto há que de facto fazer uma monitorização da temperatura à cabeça. Mas deixem-me que vos diga também que também com cautela, monitorizar a temperatura, mínimo 2 vezes ao dia, é uma das orientações que nós temos também da Direção-Geral de Saúde, mas em qualquer dúvida, liguem às autoridades de saúde, eu estou preocupado com isto, qual será a melhor forma de atuar? Porque, entretanto, é muito difícil neste momento, hoje podemos estar a falar de determinada atuação, daqui a 1 hora sair uma forma de atuação diferente. Uma coisa que convém ressalvar que todas as informações que estamos a dar é o que sabemos de momento e que a todas as horas estão a sair coisas novas, por isso o que é verdade hoje, neste contexto de vírus completamente novo, não é? O SARS-CoV-2, podem ser completamente diferentes. A evolução epidemiológica dos casos, da própria doença, do próprio vírus, tem vindo a obrigar a isso mesmo. Posso partilhar um bocadinho a nossa experiência. Há um tempo atrás, Itália ainda só tinha validado a região norte, por exemplo. Nós recebemos um caso suspeito, portanto tinha critérios, tinha febre, tinha sintomas de infecção respiratória, mas veio de Itália. Então, mas veio do norte de Itália, não vindo de Itália. À cautela, aplicámos então as medidas de contenção, portanto ativámos o plano de contingência, o senhor foi para a sala de contingência, foi feita a comunicação com a saúde, com a linha de apoio ao médico, o caso foi validado e era Itália, não foi necessariamente o norte, portanto também é preciso estarmos um bocadinho mais atentos e o que não falta hoje é dashboards da evolução dos casos e aonde, portanto... espero ter respondido. Chegou-me ao mail uma informação da DGS em que se algum profissional viajar para fora do país, e para fora do país é algum dos países onde o SARS-CoV-2 já esteja a circular, que o profissional deve contactar o Serviço de Saúde Ocupacional se não tiver sintomas, porque se tiver sintomas é uma pessoa como outro qualquer. Tem sintomas, não sai de casa, contacta a Saúde 24, que fará todo o encaminhamento. Agora, com sintomas acho que nunca existe a menor dúvida. Não ir aos hospitais e informarmos dos nossos próprios doentes para terem essa atitude positiva nas suas freguesias e nas pessoas conhecidas. Mas... nos casos sem sintomas, informar sempre os profissionais que devem contactar o Serviço de Saúde Ocupacional, porque é a entidade responsável para dizer que o profissional fica em casa de quarentena, ou em vigilância, sim, ou não fica em casa de vigilância, porque isto depois também vai ter repercussões no salário, não é? Uma coisa é eu viajar... se calhar à Madeira não será o exemplo, mas ao norte de África, que já existem alguns países identificados, e achar que deva estar em isolamento porque andei em aeroportos. Como o caso não é validado pela saúde ocupacional, isso depois tem todos uns trâmites que nos é alheio,
se calhar já não vou ter direito a subsídio na sua plenitude. Por isso, é bem importante que cada profissional tome consciência de ligar à autoridade do seu hospital, à saúde ocupacional, para saber o que fazer em caso de ter viajado para fora. Sabes que essa foi uma das questões que já nos colocaram em relação aos aeroportos. Já nos surgiu isto no nosso dia-a-dia e nas informalidades dos nossos corredores e que, de facto, embora muitas vezes não deixe de ter a sua pertinência, volto a falar que todos os casos têm que ser balizados. Nós não vivemos em ambientes estéreis, nunca vivemos na nossa vida. E volto a apelar que, embora estejamos em aeroportos, embora estejamos noutro tipo de áreas, agora até temos aqui um distanciamento social razoável entre estas cadeiras, nós estamos salvaguardados, mas de facto uma das situações que a Direção-Geral de Saúde tem vindo a veicular muito, e agora até com o último vídeo que fizeram, um mais pequeninão da OMS, portanto, um outro vídeo que fizeram, falam precisamente sobre estas medidas de etiqueta de tosse, higiene das mãos. No nosso dia-a-dia são coisas que já deveríamos estar habituados, que já deveriam quase que fazer parte de nós, mas ainda no outro dia eu fui a um congresso de controle de infecção e tinha uma senhora a dizer atrás de mim que o meu cabelo até voou, e eu assim, bem, pelo menos foi na nuca, agora eu apanho o cabelo e lavo as mãos a seguir. Portanto, desvalorizamos o que é tão básico como isto, mas perante um panorama destes queremos o extremo, quando o básico também já foi provado por várias vezes que faz toda a diferença. E também queria salvaguardar uma coisa, e lá está, é o bichinho da enfermeira de controle de infecção. Olha, é que queria que não perdêssemos, enquanto profissionais de saúde, o foco dos nossos cuidados perante tantas outras infecções que transmitimos de forma tão mais silenciosa, se calhar em tão maior número, além do Covid-19. E, portanto, volto a apelar a que as pessoas devem ter consciência da importância destas coisas básicas, como a higiene das mãos. Quando foi a gripe A, e quem trabalhava em controle de infecção já há mais tempo teve a perfeita noção nos seus indicadores, com o medo e a adesão à higiene das mãos, que os profissionais, então, tudo queria o soluto alcoólico, as taxas de MRSA virem por aí abaixo. Portanto, foi curioso que despoletou, relembrou algumas destas práticas que, sem querer, nos vamos esquecendo e que sim, que são possíveis de implementar. E, infelizmente, voltaram a subir. No meu não, também. Felizmente. Eu queria pegar nessa deixa para perguntar se estas medidas que as pessoas estão a tomar desmesuradas e fora até de contexto, se achas que pode prevalecer durante algum tempo e sejam benéficas para, nos próximos anos, os profissionais adotarem medidas de precauções básicas contra a infecção? Eu sou uma pessoa que acredita que devemos aprender com os nossos erros, mas também aprender com toda a nossa experiência. Claro que, paralelamente, agora estamos todos muito focados em tentar, de alguma forma, salvaguardar o mínimo impacto possível deste novo vírus na nossa comunidade. Mas também acho que mais tarde veremos outros impactos no que diz respeito aos nossos cuidados do dia-a-dia, como foi um pequeno exemplo que eu dei agora com a influenza A, com o vírus, com o H1N1, e que espero sinceramente que prevaleçam e, mais uma vez, façam enfoque e que se consiga perceber que estas coisas simples, estas medidas tratadas e adotadas de uma forma continuada, sim, fazem toda a diferença e que, olha, afinal eu só tomei mais um pouco de cuidado e fez toda a diferença, então deixa-me lá manter este mais pouco de cuidado no meu dia-a-dia. Nós agora temos esta experiência com o Covid. Penso que também pode servir de exemplo a continuarmos a estar atentos a tudo o que os nossos PPCIRAs vão
emanando, não os vermos de uma forma distante, porque não estão, nós somos pessoas simples, olhem só aqui. Estamos lá para que as coisas corram bem, para os utentes, para os profissionais e, portanto, o que o PP-CIRA define ou defende não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu sinto que é dificuldade de implementar, por favor, pedimos ajuda a toda a gente, como é que eu posso implementar então melhor, sendo que o objetivo é sempre este. Podemos aprender com tudo, desde que estejamos permeáveis para isso mesmo. Eu não sei se de quem está presente existe Estou-me a sentir alguma aqui questão que nos queiram colocar. numa inquisição. Esse hospitalar continua a ser. Sim. Como é que nós temos as máscaras com os respiradores? Para nós, diria, não temos estes adesivos e elásticos e este bico de pato. Mais não. Bico de pato, desculpa-me, o bico de pato Aquelas que quando foi na altura do H1N1... é um respirador. É um respirador, sim. Mas repare, ponto número 1. Está nos cuidados de saúde primários. Olha, diz-me só por favor uma coisa, isto só porque já vamos dominando tudo, muitas das coisas que existem no mercado. Isto agora é uma pergunta, tem que se tapar os ouvidos. De que cor é que é o bico de pato? É branco. E tem lá umas letras impressas no próprio bico de pato. É um respirador, está bem? Desde que tenha letras impressas no próprio equipamento, muitas das vezes que nós, aliás, a principal forma, a principal forma de identificarmos se eu estou perante um respirador ou uma máscara, portanto, o formato, acho que vocês não estavam, de facto, o formato não é um equipamento de proteção individual, é um formato, mas a única forma que eu tenho de saber que estou perante um respirador ou uma máscara é que é obrigatório por lei que no próprio respirador esteja impressa a sua classificação entre também a norma que está subjacente à sua produção. Mas lá há de haver qualquer coisa a dizer FPP2 ou FPP1 ou FPP3, conforme a classe do respirador. E depois há respiradores valvulados ou não. Não é o facto de ter lá uma válvulazita que significa que aquilo é um respirador. Pode não ter. As válvulas habitualmente estão presentes em respiradores da classe 3, portanto em P3, porque fazem uma resistência de tal ordem grande ao fluxo de ar que para ser suportável até a minha expiração, aliás, a expiração, essa válvula está lá só para conseguir que, ok, o ar saia. Portanto, quando eu inspiro, essa válvula fecha, ok? Mas quando eu expiro, permite que saia, porque de facto a contenção é muito grande. Os P2 já nos dão uma boa proteção, muito boa. Falou aí das áreas de risco. Eu acho que neste momento, áreas geográficas, neste momento, nós somos na mesma área de risco, não é? Porque já há 2 casos que deram positivo, há outros 14 que ainda não se sabe, mas é assim, se esses 2 estiverem em contato com alguém que acabamos por uns pelos outros poderá haver ou não uma contaminação. Neste momento eu acho que não é saber se vieram de Itália, de África, da China, porque neste momento nós também já somos considerados áreas de risco. Esse trabalho nunca pode ser feito por nós, enfermeiros da prática ou o médico do hospital. Esse trabalho é feito a nível central. Quando nós detectamos um caso suspeito, vamos contactar a Saúde 24, que o vai validar ou não. Se o validar, vai disputar um conjunto de procedimentos para identificar todas as pessoas que estiveram em contacto próximo, e contacto próximo também está bem claro. O contacto próximo não é eu passar por si, imagino que eu estou positivo, não é eu passar por si. Há um conjunto de tempo mínimo e uma distância mínima que é que vai indicar que o contacto é efetivamente próximo. Por isso é que falamos do aeroporto, não é? Não é que passarmos no aeroporto que o contacto foi próximo. Esse estudo epidemiológico não nos compete a nós, na nossa prática e com os juízos e as informações que nós temos fazemos. E Portugal só passará a ser um país de risco quando o vírus circular na comunidade. Até ao presente momento não há evidência disso. Porquê? Porque os casos identificados é o que nós chamamos epidemiologicamente que foram importados de outros países. Imagino que eu hoje, que não
estive em contato com pessoas infectadas, não viajei para fora do país, tenho sinais e sintomas de gripe, não sou epidemiologicamente que venho de uma área afetada, mas dou positivo. E isto vai disputar um conjunto de procedimentos que vai dizer se o vírus circula na comunidade ou não. Mas esse estudo é sempre feito pelos epidemiologistas da Direção-Geral de Saúde. Por isso não nos compete a nós dizer que o vírus anda aí ou não anda aí. E todas estas informações demoram um tempo a chegar. Para terem uma ideia, antes de nós virmos para aqui, eu fui imprimir o último reporte da Organização Mundial de Saúde, que é de 2 de março, das 10 da manhã. Nós já estamos 3 de março e já ao meio da tarde. Porque também existe a questão dos fusos horários. Quando um reporta, porque isto tem que ser tudo reportado à Organização Mundial de Saúde, quando o reporte chega lá, até o reporte ser validado, pronto, isto tem sempre um delay, como há nos nossos hospitais em todos os delays, por exemplo, no isolamento, não é? Não é quando temos um caso identificado que se tomam logo todas as medidas, não é? Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Susana. Não, tudo Falar bem. nós temos o local de isolamento, vem o utente, colocá-lo no isolamento, portanto, temos o kit, deixámos lá sozinho, ok? E vamos Sim. tratar o médico daquilo que tem que tratar. Certo? Porque houve aqui, até foi que o médico que trabalha no nosso serviço recebeu qualquer coisa em que dizia que o médico tinha que permanecer junto do utente. Eu não sei onde é que foi que ele leu, mas que comentou isto, comentou. E eu disse, quer dizer, eu tenho que telefonar para a linha 24, não posso ficar ali ao pé do utente. Tem que ficar, não tem? É assim, vamos lá ver. Não necessariamente. O que não se pretende é que também se ande a entrar e sair inadvertidamente. Portanto, uma das coisas que nós sugerimos quando planeamos uma zona de isolamento ou de contenção, enfim, é que para minimizar este circuito dentro e fora até haja uma forma de se contactar com o exterior, não tem que ser rua, o exterior daquela sala, daquela divisão. E inclusivamente, e se for possível até ao clínico, se conseguir, porque provavelmente também vai começar a linha de apoio ao médico, pronto, pode começar a ir congestionando com alguns dos receios que se gerou mais também de outras regiões do país. Este contacto com a linha de saúde de apoio ao médico pode ser feito no próprio gabinete onde está o utente. Entretanto, saiu, olha, é validado, não é validado, e ficar junto ao telefone. Nós usamos este subterfúgio, vale o que vale, cada unidade também tem que se adaptar àquilo de que dispõe. Atempadamente. Isto é uma construção, não é? Hoje, a DGS já tem mais médicos a fazer o atendimento, tem mais enfermeiros também a ajudar em toda a investigação epidemiológica. Até uma situação acontecer, ela é desconhecida, não é? É natural que nesse dia... Mas lá está. Quando eu partilhei agora que de facto a linha de apoio ao médico podia não dar a resposta no tempo que se calhar nós gostaríamos, também partiu de uma experiência, não foi porque sim. Mas eu acredito no que o Filipe diz, isto é um processo em construção. Foi muito difícil para nós estarmos 5 horas à espera que conseguirmos falar com alguém. Isto também tem muito a ver com a informação que há, a validação de casos que nem querem validação. Exatamente, não significa que de facto não estejam as autoridades de saúde espertas para isso e que se calhar daqui a amanhã
quem sabe, quando eu voltar a ligar a linha de apoio ao médico não esteja mais reforçada. Eu partilho da vossa preocupação, mas eu também sou uma otimista, senão eu não trabalhava no controle de infecção, faria outra coisa qualquer, enfim. Mas eu também quero alertar a situação para ver se ficamos sintonizados todos. A questão da máscara, que vocês alertaram, ou melhor, do respirador. No vosso contexto, em boa verdade, para esta situação específica, não necessitam de respirador, está bem? Porque vocês só vão identificar um suspeito. A DGS vai validar ou não. Se validar, o suspeito só tem que ficar com a máscara, preferencialmente num gabinete onde não circulem doentes, porque vocês não têm um quarto de pressão negativa, não é? Muitos hospitais não têm quartos de pressão negativa, não é o fim do mundo. Ficar num espaço em que o utente fique resguardado dos outros doentes e também dos profissionais com algum conforto, não é? E aguardar que a DGS ative o INEM e que o INEM vá buscar esse doente. O médico, se o doente não estiver num estado de saúde que seja necessário uma observação hiperapertada, pode continuar a sua atividade. Quer dizer, nós nos hospitais, um doente que esteja em estado crítico, com exceção dos cuidados intensivos, não há um enfermeiro e um médico sempre presente na sala, não é? E a maior parte dos casos não são situações críticas. Aliás, as situações críticas são muito baixas. Está bem? Por isso, nos cuidados primários, a questão do respirador, para esta situação específica, atenção, não se coloca. São questões que os assistentes nos tocam e irão colocar. Em nível de aeroportos, avião, não é necessário usar máscara, correto? Portugal agora... Eu tenho uma amiga que viajou há 4 semanas, tinha vindo de Milão, e diz ela que aqui no aeroporto via-se algumas pessoas com máscara. Há quanto tempo? 4 semanas mais ou menos. Posso? Estamos muito à frente. Toda a gente. Claro que sim, não é? Porque era lá que estavam as coisas. Agora, se viajarmos no aeroporto de Lisboa, no aeroporto de Porto ou no aeroporto de Faro, estão lá, a DGS está representada por pessoas que estão formadas para dar toda a informação. Posso só dizer uma coisa? Tal como as luvas, se as máscaras não forem bem usadas, são uma falta de proteção, ok? Portanto, sem perder o foco, eu vou reformular. Tal como as luvas, se as máscaras não forem bem usadas, são uma falta de proteção. E isso é pior ainda, pareceu-me ouvir aqui, é verdade, é ainda pior. Portanto, sem perdermos o foco, etiqueta respiratória, consciência dos nossos movimentos, que não é fácil. Eu não sei quantas vezes aqui, se houver assim um vídeo, eu depois vou ver quando chegar a casa, é que eu mexi no nariz, nos olhos ou na boca. Espero bem que não tenha... É uma coisa muito... é muito nossa. Mas talvez tentarmos ir tomando consciência disto mesmo, porque... Reforço, não vivemos em ambientes estéreis, as vias de transmissão que até agora se têm vindo a ganhar consenso desta gente têm a ver com as gotículas. As gotículas, quando expelidas, por serem pesadas, caem. Quando caem nas superfícies e eu toco, eu mexo, pode não ter estado ninguém à minha frente a tossir ali para cima, mas eu não vi, a gota ficou lá, eu mexi inadvertidamente, fazer as minhas vidas, as minhas coisas, tenho que mexer no olho e coço, ou na boca, ou enfim, estas coisas assim. Portanto, se calhar irmos tomando consciência destes nossos pequenos gestos que têm a ver com etiqueta da tosse, higiene das mãos, práticas de higiene básicas, que nem sempre temos esse cuidado, porque enfim, é básico, pronto. Também alertar que nós achamos que os doentes têm pouca literacia. E os estudos até mostram que, de facto, os doentes há pouca literacia em saúde. Mas as pessoas são preocupadas. Mesmo os idosos.
E prova disso é que imensas consultas no meu hospital têm sido acedidas através de casa, os doentes ligam para o IPO a pedir adiamento. Por isso, as pessoas estão despertas para os casos suspeitos ou, em caso de dúvida, para procurarem um profissional. Por isso é que é importante estarmos todos em sintonia e percebermos quais é que são as vias de transmissão e dizermos todos a mesma coisa, porque senão depois cada um dá o seu eu acho, e nestas coisas temos que ser muito rigorosos. Não posso ser eu achar, embora na minha esfera, no meu hospital, se calhar tenho uma experiência diferente da Susana, mas numa situação de crise as informações têm que vir do topo e nós temos que cumprir. E as indicações são claras. A etiqueta, a máscara, é suficiente para conter o vírus, como tudo, se corretamente utilizada. Porque se eu for manipular a máscara, estou a pegar no hipotético vírus que esteja cá fora e depois volto a pôr a máscara. Todos nós já vimos pessoas a protegerem o queixo, a colega está ali a rir e depois o nariz à mostra, quer dizer, depois voltam a pôr a máscara e dizer, mas ela está limpa, que eu nem a tirei. Pois não, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Para poder tossir melhor. Também já vimos isso, não sei. Pronto. Eu acho que não há grandes dúvidas que os utentes apresentam quer critério epidemiológico, quer sintomatologia clínica. Eu acho que se gera bastantes dúvidas quando há critério epidemiológico e não há sintomatologia de gripe. E aí as orientações para informação à população em geral não é o contacto com as autoridades, comunicar à DGS, não é isso que se tem de fazer? Preferencialmente sim, para balizar e na verdade perceber o risco e seguir as orientações. Sim, inclusive tudo isto tem que ser bem contextualizado. Atenção, há outra situação que também me aconteceu, é que um casal amigo queria porque queria, isto depois vamos, inadvertidamente, temos que ir buscando as nossas experiências, é disso que somos feitos também. Queria fazer um teste do agente porque o filho tinha vindo de Itália. Mas ele está doente? Não. Então, mas ele agora pode ficar em casa e resguardar-se um pouco mais e perceber. Sim, até pode, ele está de férias, mas nós, para estarmos descansados, queremos fazer o teste. Isso não se vende na farmácia como um teste de outra coisa qualquer. Portanto, sejamos razoáveis. Se for preciso, muito bem, vão avaliando a temperatura. Em caso de dúvida, pode-se, de facto, validar. Se calhar as sessões aparecem assim de repente, não é? Até para tratamento programado. E há esta sintomatologia e decide-se mandar embora. Eu acho isto errado enquanto profissionais de saúde. É isso a mim, este tipo de coerência que não se tem. Isso a mim me preocupa. Não é o Covid. Aliás, eu acho que estas medidas que se estão a adotar para este vírus deviam ser adotadas sempre. Restrição de visitas em época de gripe. Sem dúvida. Estas medidas que agora se estão a acumular, para estar em construção. Tudo isto devia ser adotado sempre em contexto escrito, porque é contágio. Agora, quando não há sintomatologia, é que se navega. Navega-se, não há orientações específicas. E com o contexto epidemiológico. O discernimento, assim, pelo menos um dos critérios tem de haver. Estás a falar. Se há epidemiológico, se vê numa zona endémica, sim. há critérios. Mas não há clínica. Tem de haver comunicação, mesmo que não haja sintomatologia, porque enquanto profissionais de saúde sabemos que não tem, mas pode vir a desenvolver. Mas repara, Sandra, essas informações existem e há essas informações e estão muito claras. Então é o seguinte: qualquer pessoa vindo de uma área considerada de risco, que não apresente sinais e sintomas à chegada, deveremos dar as indicações de fazer o isolamento social. Okay? Não é estar em casa, não lhe vou dizer assim, olha, fica em casa. Não. Até porque há questões laborais que podem prender, não é?
desculpa, neste caso do utente que eu dei o exemplo, o que a linha 24 depois recomendou, que a médica ficou assim sem chão, foi para ir para casa ficarem de quarentena em casa, os dois, que era o casal. Ele chegou, ela começou a ficar com uns sintomas gripais, temperatura e tal, achou que não era, que não se recomendava outra coisa e mandaram, na altura ainda nem se falava. Mas vamos pensar num contexto natural. Eu em janeiro, quando cheguei a casa depois de um dia de trabalho, comecei a apresentar suores, depois comecei febre. O que é que eu fiz no dia a seguir? Fui ao meu médico, liguei Saúde 24, ir Centro de Saúde de Santa Clara, tenho que ficar de baixa. É um caso como outro qualquer. Os casos identificados é o que manda a orientação da DGS. Quer eu concorde, quer eu não concorde. Mas um doente que vem de um desses países que seja uma área geográfica afetada, neste momento, a indicação é vigilância da temperatura 2 vezes por dia, isolamento social e entrar em contato com a Saúde 24 quando aparecer o primeiro sintoma. Isto está muito bem definido. Eu até vos posso dizer qual é a orientação. Se vocês colocarem coronavírus DGS, tem uma página que foi criada nos últimos dias, com todas as orientações clínicas relacionadas com o coronavírus, com o SARS-CoV-2, as perguntas frequentes, os cartazes que sejam necessários para os serviços, essas informações. Aqui eu acho que ainda temos que ter um bocadinho mais... Estamos a falar de doentes que vêm de áreas de risco ou doentes que não vêm de áreas de risco? Não, zona endémica. Ok. Tratamento para desintoxicação. Não é? Sabemos que são comportamentos aditivos, não é? Que o bom senso, não é? A alteração cognitiva é grande. Portanto, acho que lá está, é uma construção. E acho que a falta de notificação e a falta de rastreio, porque a falta de depois encaminhamento, não é? Só isolamento social, acho que não vai ser, poderá não ser suficiente, não é? Digo eu. Eu não sei, e quero deixar isso bem claro, quais é que são as perguntas que se faz na Saúde 24. Está bem? Agora... postas coisas assim, até consigo imaginar que esse cenário nem foi colocado de um doente com comportamentos desviantes e que possam colocar em perigo as outras pessoas, não é? Mas esse comportamento é transversal sempre, não é? Não conseguimos fazer uma norma, ninguém consegue fazer uma norma que abranja todas as situações. É muito preferível ser uma norma mais geral e cada contexto consiga adaptar à sua realidade. Porque uma orientação muito afinada, também vos digo, exclui muita situação. Não, aqui na situação acho que os próprios serviços deviam trabalhar de uma forma mais específica, porque são situações específicas que querem orientações mais específicas e não tão gerais, nomeadamente nesta situação. Agora, pronto, é tudo em construção. E sendo trabalhador de uma empresa, as empresas também têm a obrigatoriedade de fazer um plano de contingência para a sua empresa. Isto não é só para os hospitais. As empresas também são obrigadas... Eu estou com a desinformação, porque inclusivamente até foi o patrão que veio lá trazer. Então, mas sabia que ele vinha uma zona endémica? Mas pensei que não há problema nenhum. Então. É tudo no nacional poeirismo. Acha que está tudo bem, é muita desinformação. É 8 ou 80. A social falar todos os dias, ainda há uma desinformação que é uma coisa impressionante.
Sinceramente, por isso é que eu também acho que nem toda a gente percebe muito bem o que eu quero dizer quando eu digo que o facto de sermos profissionais de saúde nos ultrapassa e muito. Nós nunca deixamos de ser profissionais de saúde nem no seio da nossa família ou da comunidade onde nos inserimos e, portanto, as nossas opiniões e a nossa forma de estar é muito considerada e daí também às vezes ser preciso termos ali algum bom senso e também cuidado porque é fácil alarmar. Eu penso que também neste contexto o sermos veículo da melhor informação possível é a chave. De facto, no contexto que tu falaste, eu não te ceias. Isso é o nosso dia-a-dia. Muitas vezes as pessoas estão cada vez mais e uma das coisas em que nós apostamos, e eu acredito que seja importante, é na unidade de saúde, em tudo o que é canto, está a informação a orientar para se ligar para a linha de saúde se dentro daquele contexto. Só na urgência é que está a orientação para que, e na admissão, tentarem sinalizar se teve uma viagem recente para, lá está, se identificar o mais possível. Houve quem não entendesse. Sim, na admissão. Houve quem não entendesse muito bem e se não concordasse. Se vem ao hospital e vai procurar cuidados de saúde. Eu não concordo. Quando vai ao hospital, porque vai a uma consulta, mas todos conhecemos alguém que foi, não sei o quê. E quanto mais informação houver a chamar a atenção para a importância da etiqueta da tosse, e quem diz informação, não fui eu que a fiz, foi a Direção-Geral de Saúde, a chamar a atenção para a etiqueta da tosse, para caso se venha a enquadrar neste contexto, ligue a tal linha. Não consigo controlar que demore muito tempo a atender, isso não, mas quanto mais informação neste contexto houver, melhor. Portanto, lá está, o papel do hospital também, é meu entender, como mais uma fonte de informação, não só com foco no atendimento do doente que me chega já lá com qualquer outro sintoma. Neste caso também funciona para os profissionais de saúde. Eu, enquanto profissional de saúde, conhece alguém que, olha, atenção que não é bem assim. Deves-te informar não sei aonde ou ligar para ali. Eu penso que esse é também um dos nossos importantes papéis na comunidade. E só aqui um parentezinho já. Nós aqui em Portugal ainda não fizemos a distinção entre aquelas pessoas que vêm de uma área geográfica afetada em baixo risco e alto risco, está bem? Porque ainda não se justifica, não é? Outros países já têm essa distinção. E então, quando é baixo risco, as pessoas só têm que monitorizar a temperatura 2 vezes por dia e tentar fazer a sua vida o mais normal possível. Quando já é um doente de alto risco, embora não apresente nenhuma sintomatologia, já são informações diferentes. E já se fala no contacto, no isolamento social. Aqui ainda não se justifica. Então, aqui falamos tudo como um bolo. E é importante também ressalvar isso. A orientação do ECDC tipifica mesmo os doentes de baixo risco e de alto risco, os assintomáticos, e a partir desse inquérito que se faz a esse tipo de doentes, dão as indicações seguintes. Até despertar ou não febre, tosse ou dificuldade respiratória, que ativa o circuito normal, que já está muito bem normalizado. O nosso problema não é os casos bem identificados. É os casos que a gente acha que, se fosse eu, fazia diferente. Também parece que seja mais isso. A minha questão é da minha prática, que já coloquei no meu contexto profissional, mas ainda não foi devidamente esclarecido. Eu também trabalho no cuidado de saúde primários, tenho um espaço designado para isolamento desses casos suspeitos. Está mutante, é detectado como validado e é transportado para o hospital para os devidos testes. Suponho que pode estar contaminado. Como é que se faz a desinfecção desse espaço? Também está definido nas orientações da Direção-Geral de Saúde que podemos fazer a sua desinfecção com produtos à base de cloro, portanto, numa concentração de 0,1%. O Presepto, ou hipocloro, ou enfim, agora vejam lá se há mais nomes, que é para eu não ser acusada aqui de interesses comerciais, mas pronto, portanto, as pastilhas de dicloroisocianurato de sódio, numa concentração cuja diluição final dê 0,1%,
vem também nas orientações da Direção-Geral de Saúde como sendo válidas. Conseguem inativar o vírus, daquilo que nós lemos lá e não só, também noutra bibliografia, aproximadamente em 1 minuto de exposição. Portanto, é um desinfetante barato, acessível e que podemos fazer. Também se pode utilizar, é mais difícil, lexívia comum, mas desde que cheguemos àquela concentração é mais difícil, porque depende da percentagem de cloro na lexívia comum e da água. Daí eu me referir às pastilhas, mas é possível. Compostos à base de peróxido de hidrogênio também, já é um bocadinho mais rebuscado, mas isto está à mão. E não nos esqueçamos, se nós dizemos que se devemos ingerir água e sabão, não é? Demora mais tempo, mas o vírus não sobrevive a água e sabão. Está bem? Estamos a falar numa coisa prática, quer dizer, sim, nos hospitais existe este material, nos hospitais, nos cuidados primários, existe este tipo de produtos, por isso nós queremos a eficiência é ser rápido para podermos continuar os cuidados, mas em último caso, água e sabão é o suficiente, temos é que cumprir se calhar um bocadinho mais tempo. Uma limpeza cuidada e com muita atenção às zonas de toque frequente e que pode ser fácil esquecer, maçanetas das portas, interruptores, manípulos, enfim, essas coisas. E os materiais como os termómetros ou as braçadeiras, acho que não são possíveis de se utilizar a base regular, é água e sabão? Os termómetros podem ser descontaminados com álcool a 70 graus. O álcool a 70 graus também consegue inativar o vírus. Demora um bocadinho mais de tempo, mas não deixa também de ser eficaz neste contexto. As braçadeiras já não é bem a mesma coisa. Depende também do material da braçadeira. Quero salvaguardar isso porque há muitas no mercado, está bem? Mas o álcool também consegue fazer a sua ação. Sim. Nós decidimos para isolamento, deve conter o menos material possível. De preferência, para depois facilitar o processo de higienização. É muito mais difícil, ninguém consegue higienizar um teclado como deve ser. Não convém, não. Mas repare, se é dos cuidados primários, vamos inventar. Pronto. Não sei, Teve 3 casos ao mesmo tempo. Teve 3 casos ao mesmo tempo. Pois. Ok. Se o espaço está disponível, pode-se usar. Só ter em conta que no final é preciso higienizar. Não percebi. Tivemos 3 casos ao mesmo tempo. Os 3 ficam juntos. Pronto, esqueça. Em bom rigor, pode ser em qualquer lugar, não é? Temos é que ter o cuidado de higienizar, porque está comprovado que nas superfícies ele pode... Até 9 dias, entre 2 horas, depende um bocadinho. Pronto, isto ainda é... Ainda é novo, não é? Ainda é em alguns base... dizem 14 dias, mas por isso o que é importante aqui é que depois de um doente estar num desses quartos de isolamento, higienizar o quarto. Mesmo que o quarto seja servido só para o efeito. Porque se eu vou lá colocar um caso suspeito, e o caso suspeito, até a DGS diz que não valida o caso, mas o caso suspeito pode-se contaminar dentro do quarto. Porque toca em superfícies, vai ao nariz. Por isso, o ideal é termos isto bem presente. A higienização do espaço após ser utilizado. Ou seja... Esperemos que isto não aconteça, não é? Mas eu vou falar na minha unidade. Nós temos um local de isolamento, temos 2 salas de tratamentos. Mas vamos imaginar que aparecem 3 casos. Se houverem 2, nós temos onde colocar. Mas vamos imaginar que aparecem 3 casos suspeitos. Num horário que está toda a gente a trabalhar. Como é que fazemos? Alguém fica de folga? Não sei. Só internamente, só vendo o vosso espaço é que vocês conseguem chegar a esse vamos consenso pensar, com a gotículas, ajuda. não é? Mas vamos pensar isto numa perspectiva não de enfermagem e de ajudar. precauções básicas de controle de infecção. É transmitido por gotículas. Ponto número 1. Colocamos uma máscara. Está a contenção na fonte. Hipoteticamente, se isto fosse uma sala de isolamento, e se eu fosse um caso suspeito que me colocassem aqui com uma máscara e ficasse aqui ao cantinho, se a Susana fosse um caso suspeito e num caso limite
A Susana pode perfeitamente ficar naquela cadeira porque estamos a mais de 2 metros de distância. A contenção está na fonte. Está bem? A DGS só poderia emanar indicações quase como o gold standard, porque senão depois estava sempre a ser também... É assim, por acaso ainda há pouco tempo fomos questionando isso, agora são poucos, se calhar amanhã pode não vir a ser tão poucos suspeitos quanto isso. Aliás, internamente... nos hospitais, pelo menos é o que dizem, já estão a entrar em futuro. Sim, à partida também já se abriu, acho que tem muitos suspeitos internados em vigilância, mas também já se abriu hospitais de retaguarda, porque já houve esse trabalho da Direção-Geral de Saúde tentar perceber que hospitais é que têm, com que condições, há um tempo atrás, portanto, logo fins de janeiro, início de fevereiro, via a ARS, todos os hospitais tiveram que responder a um questionário onde perguntavam se tinham quartos de pressão negativa, se tinham quartos de isolamento individuais. Portanto, isso era uma outra questão. E aquilo cheirou-nos a talvez tentar perceber o panorama para se os casos viessem a galopar ou não. Sinceramente, isto era uma sugestão que o Filipe deu, porque se calhar neste contexto era possível. É muito difícil para nós dizer à baliza o que é que fariam. Internamente, são casos que vocês têm que se colocar em equipa a analisar e dizer o que é execuível na minha casa, mediante o risco e mediante aquilo que eu tenho. Porque isto, de facto, soluções à medida, só quem está dentro de cada casa, isto não é fácil. É uma situação um bocadinho ingrata também, mas não é fácil. Também. Outra coisa que eu queria só, que eu acho que pode não ter ficado bem explícita com a colega, não é impossível se lá estiver um computador, só não é desejável. Se for possível não estar, pronto, mas se estiver pronto... Pronto, mas é só para também salvaguardar um bocadinho isto e não ser mal interpretada. Se lá estiver, terei que o higienizar da melhor forma possível, mas é preferível que não. Lá, nesse espaço, quando de casa aconteça, temos que ir a outro, pronto, isto normalmente é o médico que tem que vestir o equipamento. Sim. Porque ele vai estar Sim, porque vai avaliar, não é, a clínica, portanto, do Aliás, tem que ser um doente. médico a contactar a saúde 24. Tem que ir telefonar. Outro sítio. Ouça, nós hoje em dia temos telefones, andamos com o telefone atrás de nós, não é? O nosso pessoal. No hospital. Não, estou a falar mesmo o contacto. Por acaso eu nem sei se Ele deverá, em meu entender, fazer a melhor colheita de dados possível junto do doente. Se calhar, e não havendo um contacto dentro, tentar salvaguardar se o doente não se importa, em caso de necessidade, usar o seu próprio telefone para, se eu precisar contactar fora da sala, por exemplo, ok? Pode ser uma forma de conseguirmos comunicar. E sim, pronto, e fazer então a comunicação com a linha de apoio ao médico cá fora. Portanto, não havendo uma forma de contacto institucional dentro dessa sala, ou um portátil, embora até a bateria se acaba. Vamos agora, daqui a bocado acabava tudo. Estamos pronto, todos, por vezes, a levantar mais o problema do que propriamente a situação que se gera. Não me parece razoável, e vamos pensar nós na nossa atividade profissional, que estivéssemos numa situação de crise e estivéssemos preocupados se o telefonema é feito, eu quero-me proteger, eu quero é que este doente vá para o hospital de referência e desampare aqui o centro de saúde, não é? Por isso, eu acho que muitas vezes as preocupações são eu não estou a dizer que não são pertinentes, não é? Mas eu acho que muitas vezes pomos sempre a situação ao limite e essas situações são aquelas que são mesmo a exceção. O que é preciso debater é as situações que realmente são um problema real. E eu acho que, sinceramente, ninguém vai levantar o problema de não ter um meio de comunicação, um telefone dentro da área do quarto de isolamento ou da área que está adstrita ao quarto de isolamento, está bem? Essa possibilidade. Um portátil é uma ideia.
algo que não seja muito oneroso, porque não tentar instalar um intercomunicador a deles sem fios, ou seja, tentarmos de uma forma o menos onerosa possível. Agora é outra coisa que eu queria também aqui deixar. Os cuidados de saúde primários, se calhar às vezes sentem-se, digo eu, não me levem a mal, um bocadinho à margem, não é? O hospital tem umas dotações um bocadinho diferentes, enfim. Mas eu penso também é importante continuarmos a insistir. Isto veio, há de atingir um auge e há de depois de cair, e se Deus quiser, há de ir embora, atravessar o Atlântico, quem sabe, enfim. Mas tentarmos, depois com mais tempo, precaver de futuro, porque hoje é isto, daqui a um par de anos é outro, e vamos investir, se calhar, em linhas nesta sala, porque de futuro, se tivermos uma situação semelhante, é aqui que vamos. Agora vou lá estar a pôr um telefone. Olha, não me ponham um telefone, mas ponham menos uma linha, que se for preciso, se vai comprar um equipamento e se fixa aqui. Portanto, É viável, mas quem é que vai financiar? A quem é que nós podemos reportar isso? eu penso que este trabalho... Eu penso que... Eu penso que os cuidados de saúde primários, eu agora, perdoem-me se eu estiver a ser um bocadinho inconveniente, eu não quero ser, está bem? Portanto, cortem-me a palavra, se for o caso. Os cuidados de saúde primários também têm grupos coordenadores locais do PP-CIRA. Não sei como é que funciona e não me cabe a mim julgar ninguém, está bem? Portanto, a quem também, de certeza que terá toda a motivação em mais alguma para formalmente sinalizar e insistir e não desistir que, salvaguardando a segurança do utente e dos seus profissionais, com isto aprendemos que tivemos muitas dificuldades de ordem prática, que talvez fossem ultrapassadas com a dotação da sala, com uma linha para que, se eu precisar, tivesse lá um telefone de futuro. Por exemplo, portanto, salvaguardarem-se dos vossos juntos órgãos técnicos, irmos insistindo, irmos fazendo ouvir, é importante. Está muito fora do contexto, desculpe que lhe diga. Está muito fora do contexto. Eu tenho que... Bem mais simples para a nossa unidade A. Eu tenho que... Mas pronto, a questão do valor da chamada, se esse é o problema, a chamada é gratuita, está bem? E o contacto está bem identificado, está bem? É o 300 015 015. Também está na norma... 015 outra vez. Só disseste 2 vezes. Então... 300 015 015. 15. Não, 300 015 015. 9 números. Da linha de apoio ao médico. E é o médico que tem que contactar, porque há um conjunto de perguntas para verificar a clínica do doente, que quem tem que dar essa resposta é o médico. E o ideal é o médico, na altura, caso nada. Não se preocupe, se ele não estiver ao pé do doente, ele vai procurar o doente. Não é obrigatório. Está bem? Se ele não estiver ao pé do doente, ele vai procurar o doente. Não é obrigatório. Está bem? Não é obrigatório. Reparem, Não é obrigatório. quantos doentes vocês atendem? Vocês não, todos nós atendemos durante a nossa atividade profissional com bactérias multiresistentes e que nós não sabemos, não é? No fundo, isto é precauções básicas de controle de infecção, com aqui um ênfase um bocadinho superior na parte do isolamento consoante a via de transmissão, que é da etiqueta respiratória, e o contacto por meio indireto. Porque se me cair uma gota na mão não me faz nada, atenção. Deixa-me só uma coisa, as questões que a linha de apoio ao médico coloca não são também nada de muito rebuscado. É puro e duro critérios clínicos, conforme o que está nas normas da Direção-Geral de Saúde, e critério epidemiológico, puro e duro. Tem vindo a ser assim, está bem? Provável, não obrigatoriamente depende. Ele tem é que pesquisar que, de facto, há aqueles critérios clínicos. Nem é preciso estarmos a fazer colheitas de sangue, hemograma, bioquímica. Pronto, agora estou a falar o cuidado de saúde, mas pronto. Portanto, nem isso é necessário, ok? Aquilo é uma entrevista que é feita ao doente, basicamente, para verificar se o doente, por exemplo, vir de Espanha.
Veio de Espanha de onde? Se veio de Vigo, se calhar não vai entrar, estou a inventar, atenção. Se veio de Vigo, se calhar não vai entrar nos critérios. Mas se veio de Madrid ou de Oviedo, se calhar já vai entrar. Então, eles têm um conjunto de informação que para nós está escondida, nem tem que estar acessível, porque é um conjunto de dados que a nós não nos dizem nada. Está bem? Mais? Não. Pronto. Se não há assim... Não sei se em casa alguém tem feito alguma questão que queira... Estão a dar os parabéns pela sessão. Pronto. Muito obrigada. Então, se calhar, vou relembrar o que é um caso suspeito para que toda a gente possa ter isso presente. E é a definição última, a que está em vigor. O que é hoje, volto a dizer, pode não ser amanhã. E isto é importante nós buscarmos a informação no sítio correto. E quando lermos a informação, tentarmos, com todos os constrangimentos que temos no nosso serviço, que todos nós temos muitos constrangimentos, principalmente a falta de enfermeiros, tentar adaptar no seu contexto a norma ou orientação. Então, um caso suspeito é uma infecção respiratória aguda, que pode ter febre ou tosse ou dificuldade respiratória, requerendo ou não hospitalização. A maior parte dos casos que nos possam parecer suspeitos são gripes simples, não é? Gripes, síndromes gripais simples, está bem? E depois têm que ter um dos critérios epidemiológicos, que é história de viagem para as áreas com transmissão comunitária ativa. E a norma tem lá um asterisco. Porquê? Porque quando a norma foi redigida, as áreas com transmissão comunitária ativa eram China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão e algumas regiões de Itália. E estas áreas de transmissão comunitária ativa estão em constante mutação, por isso a norma nós temos que verificar. Lá está a importância do contacto da saúde 24, ou a linha de apoio ao médico, que ele vai já alinhar, porque está sempre a surgir novas informações que eles têm que muitas vezes não conseguem ficar para fora. Então, quais é que são os critérios epidemiológicos? É a história de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início dos sintomas, ou contacto com caso confirmado ou provável de infecção por SARS-CoV-2 nos 14 dias antes do início dos sintomas. E eu vou-vos dizer, se eu estive em contacto com alguém com o vírus SARS-CoV-2 ou com a doença de Covid-19, não é? Eu provavelmente já vou ser contactado pela DGS, porque este rastreio de contactos próximos já foi, eu já estou sinalizado, está bem? E depois, ou ainda, um profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados os doentes com Covid-19. Eu, o enfermeiro Filipe, se este fim de semana for para Madrid, tendo em conta o que está atualmente neste momento em vigor, e voltar, se eu chegar assintomático, eu não sou um caso suspeito. Se eu chegar sintomático, eu não sou um caso suspeito. Mas, se eu for a uma unidade de cuidados de saúde, onde há doentes com Covid, eu já passo para um caso suspeito. Está bem? É preciso ler exatamente o que está. E com atenção que é ou gripe, ou tosse, ou febre, ou dificuldade respiratória, um deles, acompanhado de, obrigatoriamente, de um deles, viagem, ou contacto, ou profissional que esteve num hospital que se trata. Ok? Não. No início era. No início se tiver era. tosse e tiver vindo Baliza, de... mas no início era febre. Então diga-me uma Por coisa, acaso. no caso de ter estado com alguém suspeito, não tem sintomatologia, fica em quarentena, não fica? Isso depois as autoridades de saúde fazem
calma. As autoridades... Eu vou perguntar isto por uma razão. Eu ainda hoje vi que, por exemplo, aquele escritor que teve na Póvoa de Varzim, Sim. que depois, quando chegou ao Oviedo, que teve em contacto com várias pessoas. E uma das perguntas era o fulano que teve em contacto com ele, abraços, falou e não sei o quê, telefonou para... Não foi para o Linha 24. Não, acho que foi para o Linha 24. E que lhe disseram que podia trabalhar, para avaliar a febre, 2 vezes ao dia, não sei o quê. Entretanto, telefonou para... e disseram para ficar de quarentena. Há uma coisa que se calhar também é importante aqui, se calhar só validarmos um bocadinho mais. É o seguinte, quando há a identificação de um caso suspeito, validado pela Direção-Geral de Saúde e transferido, primeiro, é solicitado também que já haja alguma... É boa prática, pelo menos, que já haja a identificação de alguns contactos que o caso possa ter tido dentro da própria unidade de saúde. Porque depois todos os outros da comunidade tentarão as autoridades de saúde, provavelmente, agora, no corpo do delegado regional, enfim, de saúde, apurar esses contactos. Mas queria também relembrar isto. Na nossa unidade de saúde, na nossa instituição, seja hospital, seja unidade de cuidados de saúde primários, ou uma clínica, ou um hospital privado, fazermos de facto já elencar alguns dados que possam depois ajudar as autoridades de saúde a fazerem o seu trabalho, nomeadamente, e por que não, utentes que estiveram na sala de espera e todos os profissionais de saúde que entraram em contacto com eles, se eu assim conseguir também identificar. Outra coisa que também já falámos muito e penso que já está aqui um bocadinho mais valorizado, as precauções básicas de controle de infecção, mas a sequência de colocação e remoção do equipamento de proteção individual é tão importante como uma outra boa prática. Boas técnicas de remoção de equipamento de proteção individual, vão-se informando, vão tentando perceber, até treinemos um bocadinho melhor, por que não? Porque às vezes há riscos grandes da forma como nós também removemos o equipamento de proteção individual e nós nem sempre valorizamos esta técnica. Antes, pelo contrário, já estamos tão habituados que, e como é um equipamento que não nos é estranho porque utilizamos nos nossos cuidados noutros contextos, há uma doença ou precauções de isolamento por gotículas, por exemplo, eu utilizo uma bata, utilizo luvas, utilizo um respirador e, mediante o procedimento que eu lhe vou fazer também, ainda posso precisar de óculos. Portanto, eu estou habituada a usar isto no meu dia-a-dia e, sem querer, posso desvalorizar e peço só que não o façam. Portanto, não desvalorizem técnicas nem de colocação, nem de remoção de equipamento de proteção individual, que é tão básico e importante como uma boa higiene das mãos, adesão à etiqueta da tosse, etiqueta respiratória, enfim. Está bem? Portanto, era estas coisas que eu acho que se calhar acabamos por não falar muito sobre elas. Portanto, o nosso papel depois, como facilitadores de todo o processo perante um caso suspeito que foi validado, em conseguirmos já compilar alguns contactos próximos, nos quais nós estaremos incluídos, mas também, por outro lado, enquanto prestadores de cuidados de saúde, tentarmos fazer também o nosso circuito, pôr-nos na pele do doente ou até do médico, porque nós somos um elemento facilitador em todo este processo. Nós temos que ajudar a manter ali um bocadinho também a calma, a tranquilidade. Muitas vezes é fácil, o nervosismo pudera-se nós, eu não tenho isto. Calma, o que é que precisa? Uma coisa tão simples quanto isto. Tentar providenciar já dentro da própria sala que vocês definirem para o local de contenção atualizado os critérios de caso suspeito, portanto, critério clínico, critério epidemiológico, para estar presente, porque se calhar o médico até pode saber, mas depois, sem querer, dá-nos uma branca com os nervos e acabamos por nos esquecer. O que é que quer dizer isto? Portanto, sermos um elemento facilitador neste processo também. Agora, puxando a camisola, não é? A nossa profissão, o enfermeiro faz isto no seu dia-a-dia, certo? É um elemento facilitador da implementação de boas práticas nos cuidados aos nossos doentes. Portanto, ser mais uma extensão disso mesmo. E acho que agora já me calmo. Acho que sim, acho que agora já... Pronto. Não sei se estão mais esclarecidos, se estão mais apreensivos, se estão... Uma questão, o Sr. Jorge
quando as pessoas chegam às urgências, mesmo sem contacto na saúde 24, chegam espontaneamente, não deveriam, por exemplo, no momento da inscrição, já ter feito esse tipo de questionário epidemiológico para começar já aí a triagem e evitando a chegada de casos suspeitos às zonas de contacto com outras pessoas. Isto mesmo antes da triagem com o enfermeiro. Isso é o ideal, não é? Mas cabe a cada instituição definir o percurso do doente e em qual o momento é que esta triagem é feita. E nenhuma instituição tem o interesse que isto seja feito tardiamente. E não, hipoteticamente, que na urgência, no contacto com o administrativo, isto não é valorizado, temos que entender que ele também não se transmite assim tão facilmente quanto isso, mas que o hospital certamente já tomou essa precaução, não é? Não há uma medida ideal, não era? E as pessoas estão preocupadas, as pessoas em casa, quando têm sinais e sintomas e que até acreditem que estão que são um caso suspeito, elas próprias contactam a Saúde 24 e a prova disso é que na semana passada a Saúde 24 esteve com a linha interrompida durante várias horas por estes casos, pessoas que têm dúvidas. As urgências deviam estar protegidas com uma barreira física impenetrável com contacto via aéreo. Eu pensei que diga mesmo em resposta ao Sr. Jorge Jesus, Ok. porque ele não viu. Em resposta ao Sr. Jorge Jesus acerca do vidro, eu não quero estar a dizer uma coisa que não tenho a certeza absoluta, mas estou certo de ter lido numa outra situação que está relacionada com a tuberculose. Se nos recordarmos, os hospitais antigamente tinham um vidro e há qualquer componente legal para essa questão do vidro. Hoje em dia já não se constroem hospitais com o vidro e os hospitais modernos são construídos com a melhor evidência científica e por isso não se justifica, tendo em conta a situação atual, colocar um vidro de separação entre o profissional, o secretário e a pessoa que acede às urgências. E relembrar que, se uma pessoa chega com tosse, dependendo da política do hospital, esse profissional, esse administrativo, já pode fornecer poderá fornecer a máscara ao doente. Mas, claro, há sempre a política hospitalar que deve ser cumprida. Uma questão. Sim. Como tinha dito, relativamente ao um tempo que tenha sintomas, liga para a linha 24. Depois, a linha 24 poderá aconselhar o utente, por exemplo, dirigir-se ao centro de saúde. E, a saúde 24 não dá essa informação ao centro de saúde, para nós nos sabermos. Dificilmente. Mas deveria, se calhar. Não. Dificilmente aconselho a dirigir-se ao centro de saúde. Vamos lá ver. Eu quando tive gripe, mas repara, quando tive gripe, critérios bem explicados. eu quando tive gripe, pois. Mas vamos pensar, uma situação normal, um doente com gripe liga para a Saúde 24, certo? A Saúde 24, se confirmar os dados que entender, pode dizer, olha, fique em casa, ou então, se os sinais se validarem e disserem é preciso observação médica, eles contactam o centro de saúde e o centro de saúde já fica à espera. Isso aconteceu-me. Eu, quando cheguei ao centro de saúde, eu estou a falar num caso de gripe normal, eu, quando cheguei ao centro de saúde, eu só disse, eu sou o Filipe, que liguei para a Saúde 24. E eles tinham lá já todo o meu histórico. Aliás, e digo mais, nem estive assim tanto tempo à espera por causa disso. Agora imaginem que é uma situação de um doente que vem de uma área afetada. Isto já despolta o outro circuito. Contexto em particular,
E se as coisas bem explicadas, Filipe, dificilmente a Saúde 24, digo eu, encaminharia para um centro de saúde, não? Com este contexto em particular. No contexto de Covid, com este contexto em particular. Não. Se o doente viesse de uma área afetada, não foi bem explicado enviaria. na Saúde 24 o que é que motivava o contacto, porque às vezes nós não sabemos bem tudo, não é? Neste contexto em particular... Foi o caso do centro ou foi o outro caso? Eu acho que percebi que foi não. Ninguém veio ao mal, teve isolado. Se fosse na casa de banho, onde fosse. Esteve isolado de um dos colegas. Estiveram a avaliar a situação do que eles estiveram a dizer e bem, do contacto ter um contacto ou não que leva a que façam os exames ou não tenham que fazer nada, os testes, certo? Eu não tenho que fazer exames nenhum. A colega ia... Que decidam ou não o que é que vão fazer. 24 anos. Mas este caso em concreto, a situação desta família que recorreu ao Centro de Saúde de Cantanhede, por acaso vinham de Milão de férias. Sim. Uma família, pai e mãe e 2 crianças. E tiveram lá uma manhã inteira, a criança já tinha no dia anterior ido à escola e depois acabou por ir ao final do dia para a urgência aqui do hospital pediátrico. Mas penso que houve aqui um lapso. Mas nenhum deles tinha sintomas. Tinham. Houve aqui um mau... É que às vezes... O que eu quero dizer é vocês não se foquem nas notícias, porque nós, quando contamos uma notícia, e vamos ser práticos, imaginemos um post no Facebook e que ele fica encerrado. Nós, quando dizemos uma coisa numa entrevista, num post no Facebook, nós dizemos aquilo que queremos dizer. Mas não dizemos tudo, porque senão também ninguém vai ler e porque aquele espaço também é limitado. E se não tivermos oportunidade de resposta, nunca vamos conseguir o mas, e foi isto, e foi aquele outro. Deixem isto para as autoridades e foquemos no que é essencial. O que aconteceu no Centro de Saúde de Cantanhede, o que aconteceu no outro lado qualquer, é uma construção para eles, para toda a gente. Mas não nos foquemos... Porque há muita gente a não dormir e a trabalhar nisto. E essas pessoas sabem o que estão a fazer, porque se vamos a duvidar de toda a gente que está acima de nós, não é? Também os doentes têm todo o direito de duvidar de nós profissionais que estamos, em termos de conhecimento, acima deles, está bem? Confiança. Responder ao Sr. Jorge Jesus, contador, a política hospitalar não pode ser cada hospital a definir isso individualmente, têm todos que ter as mesmas regras. Então, em resposta ao Sr. Jorge Jesus, eu não sei. Então, cada hospital deve fazer o que a Direção-Geral de Saúde orienta, e a Direção-Geral de Saúde orienta que se faça, de facto, esta identificação o mais precocemente possível. Não é de todo, e tem linhas que são, de facto, gerais para serem adaptadas por toda a gente. A forma como são implementadas é que pode mudar. A Direção-Geral de Saúde não pode dizer que é na sala A, B, C ou D. A instituição é que tem que o decidir. E tem que adaptar à sua realidade, porque as realidades não são iguais. À sua realidade. Também pegando no que disse em relação à admissão ao critério, portanto, a ser o mais rastreado o mais precocemente possível. Eu partilho dessa opinião. Não custa nada tentarmos epidemiologicamente perceber. Olha, tem histórico de viagem nestes últimos dias? Não tenho. Pronto, muito bem. Continua a admissão. Isto é, de facto, tentarmos o mais precocemente possível identificar um fator de risco. Concordo 100% com isso. Agora, internamente, a forma como são operacionalizadas as orientações da Direção-Geral de Saúde, que são iguais para qualquer unidade de saúde, volto a dizer, a forma como são operacionalizadas depende, de facto, de cada um das suas condicionantes, das suas estruturas físicas, dos seus recursos humanos e da preparação também dos mesmos. Pronto. Obrigado a todos. Espero ter respondido. Agora queria... Eu só fazendo uma ressalva, se deveria ser criada em hospitais de grande sequência uma zona específica de referência para as pessoas que tenham síndrome gripal ou
tenham... Até agora a indicação do DGS é que isso não é para fazer, é contenção na fonte, consoante a avaliação realizada. Se o doente tem tosse, aplicar etiqueta respiratória. Medidas transversais de precauções básicas de controle de infecção. Pronto, obrigado a todos. Espero que toda a gente vá um bocadinho mais esclarecido e consciente de... Espero que tenha sido útil de alguma forma. Obrigado. Adeus.